Oi, professor. Olá, tudo bem? Deixa eu colocar fone que eu esqueci. Tá. Boa tarde, Lucas. Tudo bem com você? Boa tarde. Sim. Oi, Helena. Ai. Quem mais está? Alessandro, boa tarde. Malu. Boa tarde. Como que você Ô, está, professora. Alessandro? Professora, eu não vou conseguir. Eu, a Malu, eu não vou conseguir. Dá pra me ouvir? Porque nesse computador aqui não tem câmera, tá? Tá, tudo bem. Porque o computador, a câmera estragou. Tá. Vamos só aguardar mais um pouquinho os colegas que estão entrando, tá? Só um minutinho. Professora, calma aí, eu só vou ali fechar a janela porque tá dando reflexo. Tá. Dá pra me ouvir? Tô ouvindo. Dá pra me ouvir? Sim. E só uma coisa, pessoal, não risca a bendita tela. Isso mesmo, Noah. Não pode riscar a tela. Olha só. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Sim. Ótimo. Sim. Então, podem colocar o volume de vocês no mudo, por favor. Boa tarde para quem a professora ainda não falou boa tarde. Tá? Eike, Noah. Quem mais? Nicolas. Boa tarde para vocês. Hoje nós vamos ter a aula de português, tudo bem? Professora. Oi? Professora, pede pra desligar o microfone, quem não tá falando que tá... Tá, a professora já tá desligando. Tá? Antes sua voz estava... Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Agora dá, mas estava fina. Tá, muito bem. Olha só, pessoal, então hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos falar sobre um assunto, né, muito importante, tá? Nas nossas aulas de língua portuguesa, a maioria dos temas, né, dos assuntos, dos conteúdos tratados, nós estamos falando, né, para quê? Aprendendo para a nossa escrita, né, em textos, né? Então, vocês viram aí que a maioria dos textos que nós estamos aprendendo, né, e os conteúdos de língua portuguesa, eles servem, né, para que nós aperfeiçoamos a nossa escrita. Então, na hora de formular um texto, na hora de escrever um texto, para que esse texto fique coerente, tá? Mas, professora, o que é coerente? O que você está falando de ficar coerente aí, né? Então, quando nós falamos de um texto, para ele ser coerente, coeso e coerente, é para que o texto não seja muito repetitivo e para que ele também possa ficar, o leitor, né? Quando nós escrevemos, é para que alguém leia, certo? Não é verdade? Quando nós escrevemos alguma coisa, é para que alguém leia. Então, quando vocês vão escrever alguma coisa, um texto, uma frase, essa frase precisa ter sentido. E tudo isso que nós estamos aprendendo na aula de língua portuguesa é para isso, tá? Então, olha só, hoje, pegue o livro didático, o LD de vocês, página 19. Isso, volume 2. Tá? Página 19. Professora, Sim? aqui em casa o Wi-Fi tá ruim, eu não sei se tá dando pra... Ele vai ficar cortando. Mas qualquer coisa, depois você assiste a nossa aula. Se cortar direto, depois você entra e assiste a nossa live, tudo bem? Olha só então, pessoal. Hoje o assunto de hoje é sinonímia e coesão. Pode, deixa eu ver, Gustavo, pode abrir o seu microfone?
Pronto. Tá me ouvindo bem? Tá. Agora, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em sinonímia? Já ouviu falar? Sinonímia. Não? Não faz nem ideia do que significa? Não faço ideia. Não? Ótimo. Pode fechar o seu microfone. Lucas, abre para mim o seu microfone. Você já ouviu falar em sinonímia? Não. Também não? Ótimo. Pode fechar. Alessandro, você já ouviu falar em sinonímia, Alessandro? Professora. Oi? Oi, quem falou? Helena? Professora, o Oi. Wi-Fi Tá travando. tá ruim. Noah, abre o seu microfone agora. Você O já que ouviu que é? falar em sinonímia? Já? Falou grego? Não é Não? português, não, isso é grego. Então, Isso é grego? também não sabe, né? Alguém? Não. Agora eu vou perguntar. Professora, eu não tô entendendo. Quem não tá entendendo? É a Helena. Helena. Mas é porque é a internet dela que tá ruim. Ela que não tá conseguindo conectar e tá travando, por isso que ela não tá conseguindo ouvir. Mas vamos continuar aqui, tá? Senão passa o nosso tempo e nós não terminamos. Olha só, então ninguém sabe, ninguém ouviu o que é a bendita sinonímia. Não, né? Pois então, vamos relembrar. Vocês já viram? Agora eu quero que vocês... Professora, Oi. eu acho que eu sei. É Ah, alguma coisa a ver com sinônimo. muito Professora. bem, Neike. É isso mesmo. Só que Ouvindo. eu esqueci Só. o que é sinônimo. Muito Só que eu bem. esqueci. Nós vamos relembrar agora, tá, Noah? Muito bem. Professora, não foi o Eike que falou, foi o Noah. Noah. Eu falei Eike? Desculpa, foi o Noah. Falou. Muito bem, Noah. É isso mesmo. Então, sinonímia tem muito a ver com Professora. sinônimo. Water resistant. Muito bem, pessoal. Yasser, por favor, fecha o seu volume. Tá atrapalhando. Professora, Oi, Bruna. vocês estão com o livro? Oi, sim. Pega o livro LD de português, página 19. Tá. Tá? Então, olha só. Então, nós vamos falar de sinonímia e coesão. Coesão que a professora já começou a explicar aqui, né? Que tem a ver com o sentido, certo? O que é para um... Lembra que a professora falou de texto coeso? Então, um texto coeso, ele não pode ter repetição, né? Ele tem que ser muito bem escrito para que o leitor possa entender. Volume 2, professora, que página? 19 do LD. Então, o texto tem que ser muito bem escrito, né? Por isso tem que ser coeso, para que o seu leitor compreenda o que você entender, o que você escreveu, certo? Então, agora, olha só, vamos lá saber o que é essa bendita sinonímia, né? Que é grega, que nós não compreendemos, não sabemos o que é. Então, vamos lá aprender. Professora, Oi? professora, Sim. vai ser sacanagem com a Helena e com outras pessoas aqui, ó. Porque o chat você desativou o chat, não vou poder marcar aí o PKXD, não vamos poder marcar aí o Roblox e o Free Fire. Olha só, não vão. Por isso, hoje, a partir de hoje, não, na minha aula não vai ter mais chat, só quando a professora pedir para usar. Porque vocês não estão prestando atenção na aula. E a aula tem que ser prestada atenção, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Tem que concorrer a presidente, a prefeita, essa professora aí. Vamos lá, Noah. Então, olha só. Deixa a professora abrir aqui pra gente estudar. Então, olha só, nós temos aqui, ó. Apareceu para vocês a tela? Sim? Faz um joinha aí para mim que apareceu. Sim. Apareceu. Ótimo. Então, Sim. olha só. Sinonímia e coesão. O que é uma sinonímia? É o mesmo que sinônimo? Estou perguntando. Mas o que é sinônimo mesmo?
Então, vamos lá, ó. Sinonímia e sinônimos. Olha lá. Sinonímia, vamos aprender agora o que é a bendita sinonímia. Sinonímia é a parte da gramática, né, que estuda as palavras sinônimas. Então, como Noah falou, né, muito bem, tem a ver com sinônimos. Então, sinonímia são os estudos, né, uma parte da nossa gramática, né, da nossa escrita, que vai estudar as palavras sinônimas. Mas, professora, agora eu já sei o que é sinônimo. Eu sei que é uma parte da nossa gramática, né, que vai estudar as palavras sinônimas. Mas o que são... Professora, não, tem um troço importante para falar. Para mim, você continua falando grego. Eu nem sei o que é gramática. Então, a gramática é a parte do português que vai estudar as nossas palavras, entendeu? É um estudo, a gramática é um estudo da língua, de qualquer língua, né? No inglês tem a gramática, ou seja, lembra lá que nós estudamos substantivo, adjetivo, verbo? Lembram? Todas essas palavras? Essas palavras... Professora, Oi? eu sempre achei que gramática tinha a ver com matemática. Não. A gramática é de português, ela vai estudar a língua, tá? A gramática... Não só de português, inglês também. Também, isso. Então, nós temos gramática de língua portuguesa, gramática de inglês, gramática francês. Então, é um estudo sobre a língua, tá? Sobre o idioma. Por exemplo, nós não classificamos todas as palavrinhas, igual eu falei agora. Não tem uma palavrinha que é o verbo. O verbo é aquele que realiza uma ação, jogar, brincar, correr, tudo isso aí, todas essas palavrinhas são verbos, certo? Então, só para retomar, gramática é uma parte, né, um estudo sobre a língua de um determinado lugar. Entenderam agora? A gramática? Então, aqui, ó, então, tá vendo que a gramática, ela vai ter um estudo de cada partículazinha da nossa língua. Ela vai estudar as palavras, ela vai estudar a nossa escrita, tá? Então, a sinonímia é uma das pequenas partes que vai estudar as palavras sinônimas. Entenderam agora? Entendeu, Noah? A questão da gramática? Sim? Sim. Ótimo. Agora, então, eu sei que isso aqui, ó, a sinonímia, ela vai estudar os sinônimos, né? Então, o que são os sinônimos? Os sinônimos são palavras que possuem significado ou sentido semelhantes. Deixa eu voltar agora aqui. Olha só, então. Quando a professora fala de sinônimo, sinônimos são as palavras, né, que têm os sentidos semelhantes. Lembra? Acho não, tenho certeza que vocês já estudaram, né? Algumas séries atrás. Lembra quando a professora passava para vocês? Agora nós vamos estudar sinônimos e antônimos. Lembra? Então, os sinônimos... Sim. Então, os sinônimos são as palavras que são palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, tá? Então, vamos lá. Ó, a professora trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, um exemplo de sinônimo. Eu tenho uma frase aqui, ó. Minha mãe não fez o projeto. Tá vendo que a palavrinha fez está grifada aqui, ó? E aí eu tenho, minha mãe não realizou o projeto. Tá vendo que eu substituí aqui a palavrinha fez por realizou? Mudou o sentido nas duas frases? Sim ou não? Não. A palavrinha Não. Isso, muito bem. A palavrinha fez e a palavrinha realizou tem o mesmo sentido, não é? Então, elas são... Sim. Nós podemos dizer que elas são Professora, sinônimas. tá riscando a tela. Pode deixar que depois eu vou conversar com os pais de quem está riscando a tela, tá? Pode deixar. Então, olha só. Nós temos aqui... Melhor
pagar esse risco aí. Ó, Melhor pagar. vamos lá, pessoal, para não atrapalhar a aula. Então, olha só. Então, nós temos a palavrinha fez e a palavrinha realizou são sinônimas, não é verdade? Elas têm o mesmo sentido, certo? Entenderam agora? Se a professora perguntar, vou parar aqui agora, vamos voltar para a nossa tela. Otávio, abre aí o seu volume, por favor. Então, isso, olha só, tá aberto já. Se eu perguntar a você, Otávio, o que é um sinônimo mesmo? O que você vai me responder? Tira a música, Sinônimo Otávio. é a minha mão na cara de quem tá com a música. Não, assim não, Noah. Assim não. Assim fica chato desse jeito. Não pode fazer isso. Otávio, e aí? Sabe me responder? O que é uma palavra sinônima? Deixa eu ver. Benício, abre o volume, por favor. Você sabe me falar o que são palavras sinônimas? É uma frase que tem o mesmo sentido. Uma frase não. Vamos retomar então. Vocês não entenderam. Sinônimos são palavras, não são frases. São palavras que possuem o mesmo sentido, são palavras diferentes. A professora marcou lá, ó, a palavrinha fez e a palavrinha realizou são duas palavras diferentes, não é verdade? Não são diferentes? Eu tenho a palavrinha fez e tenho a palavrinha realizou, são palavras totalmente diferentes. Mas o sentido, o significado dessas duas palavras não são os mesmos? Não são? Então, isso que são sinônimos. São palavras que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. Tudo bem? Sim, joinha? Podemos continuar agora? Sim. Ótimo, então vamos lá. Olha só aqui, então. Então, já entendemos. Agora, lá no LD de vocês, página 19. Olha aí, nós temos aí, ó, página 19 do LD. Olha aqui, ó. Sinonímia e coesão. Leia o trecho de uma notícia sobre a presença da água na Lua. Então, olha só aqui, ó, uma notícia, né, sobre ter água na Lua. Vamos lá. Então, acompanhe a leitura no livro didático ou então na telinha aí que você está vendo. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície. Ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita. Professora, mas o que é inóspita? É sem vida, tá? Quando a professora fala inóspita, é sem vida. Então, olha só, a crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. Olha só, a pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto do nosso satélite natural do que imaginávamos. Certo? Agora eu vou voltar aqui. Professora, Oi? posso dizer uma curiosidade? Pode. Quem nunca assistiu Toy Story? Então, o Buzz Lightyear, não tem o Buzz Lightyear, aquele astronauta de Toy Story? Tá, vai, fala. O que tem? Vai logo, conta. Não tem o Buzz Aldrin. O Buzz Lightyear foi inspirado em Buzz Aldrin. Cortaram o nome Aldrin, deixaram o Buzz e só colocaram Lightyear, pronto, virou um nome inspirado. Ele está dizendo do Buzz, que legal. pessoal. Olha só, ele está dizendo do Buzz, que é esse
rapaz aqui, ó, que foi o segundo ser humano a pisar na Lua. Bacana. E Noah, parece que todo mundo tá sendo irônico aqui comigo, dizendo que é não, Noah, olha só. Só para explicar. O que ele está dizendo é que esse Buzz Aldrin, que nós acabamos de ler aqui, ó, sobre o segundo, que ele é o segundo ser humano a pisar na Lua. E ele trouxe uma curiosidade, isso é muito legal. Saber que o Buzz, né, do desenho Toy Story, foi criado baseado nesse personagem, ó, nesse ser humano. Muito bacana, Noah. Eu não sabia, tá? Mas legal. Então agora, pessoal, filme olha só. de animação. Vamos continuar aqui. Ana, agora eu vou fazer pergunta para você. Abre aí o volume do seu áudio, por favor. Olha só. Você entendeu aí sobre o que está falando nesse textinho, nessa notícia? Que o Buzz Aldrin foi o segundo astronauta a pisar na Lua. Tá. E Agora, isso, Malu. Malu, tá me ouvindo? Tá. Você pode me falar, ela falou, a Ana falou para mim, falou para nós que tá falando do Buzz, que ele foi o segundo homem a pisar na Lua. E o que ele descreveu pra gente na sua pesquisa? Que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que imaginável. Muito bem, isso mesmo. Então, a notícia está falando do Buzz Aldrin, né, que ele foi o segundo ser humano a pisar na Lua, e também está trazendo uma pesquisa, né, que na Lua há muito mais água do que nós imaginávamos. Muito bem. Agora, vamos lá para a página 20 do LD. Professora, Oi. segundo o ser humano, o primeiro foi outro, mas quem disse que foi a primeira espécie a pisar na Lua? E os aliens? Nós não sabemos, né? Mas vamos lá, então, ó. Agora, no LD da página 20, nós temos aí as atividades. Prestem bastante atenção para vocês fazerem as atividades aí, tá? Letra A. O que há em comum? Lembram que nós falamos na semana passada sobre o poema visual? Olha lá na página 18, na página 17 do LD de vocês, que tem aí o poema visual. Aí, o que vocês vão fazer? O que há de comum entre a notícia e o poema visual lá do Paulo Leminski? Sobre o que eles estão falando? Falam sobre água. Estão falando sobre... Falam sobre água e a Lua. Muito bem, Noah. Eles estão falando sobre água e a Lua. Isso mesmo. Professora, não me dá todo o crédito também não, porque tinha outra pessoa que também ia falar a mesma coisa. Isso, eu falei muito bem, mas para as duas pessoas, tá? Letra B. Qual é a relação? Olha aqui a letra B agora. Qual é a relação entre a Lua e a água em cada um dos textos? Presta bem atenção nessa aqui. Aqui vocês vão falar, ó, o que ele está falando no poema sobre a Lua e a água e o que ele está falando sobre a Lua e a água na notícia, tá? Então, no poema ele está falando uma coisa. Lá no poema ele não está falando que descobriu água na Lua, né? Nada disso. No poema ele está dizendo uma coisa, tem um sentido, e na notícia tem outro sentido. Então, vocês vão colocar aqui o sentido de cada um dos textos. Tudo bem? Número 2. Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. Olha aqui, nós temos aí, ó. Então, vamos ler aqui o trecho da notícia no número 2. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície, ficou famosa. Tá? Então, olha aqui, ó. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Então, vamos lá. Nós já lemos
vimos que quais são as palavras que estão grifadas aí na tela, no textinho? Superfície, solo e lunar. Muito bem. Superfície e solo lunar. Isso. Letra A. A qual superfície o texto está se referindo? A superfície de quê que ele está se referindo? A superfície da Lua? Isso, Da muito Lua. bem. A superfície da Lua. Muito bem. Agora aqui, ó, lá na página 20 ainda, letra B. Prestem bastante atenção nessa aqui, ó, na letra B. Observe, aqui nós temos um trechinho de um dicionário, tá? Então, tem um trecho de um dicionário explicando o significado da palavra superfície. Então, observem aí, ó. Observe a definição da palavra superfície no dicionário. Então, olha só, nós temos aí, ó, palavra superficial, superfície, superfluidez. Pessoal, quem tá com o volume ligado, por favor, desliga para não atrapalhar o áudio. Então, olha só, superfluidez e supérfluo. Mas o que interessa para nós aqui é o significado da palavra superfície. Então, olha só. O que nós temos aqui, ó, vários significados, 4 significados para a palavra superfície. Número 1, o significado de número 1 para a superfície. Extensão de uma área delimitada. Esse é um dos significados da palavra superfície. Número 2, a parte externa dos corpos. Então, superfície também pode ser parte externa de corpos. Número 3, terceiro significado para a palavra superfície. Aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis de algo ou alguém, de uma situação. E último significado para a palavra superfície, configuração geométrica com 2 dimensões. Pronto. Então, vocês viram aqui que uma palavra ela pode ter mais de um significado, né? E o dicionário ele trouxe aqui para nós 4 significados para a palavra superfície. Agora aqui, ó, na letra B nós temos uma pergunta. Qual é a acepção? Ou seja, o que melhor define a palavra superfície citada na notícia? Então, nós temos aqui, ó, na número 2, a palavra superfície grifada, que está se referindo à superfície da Lua. Então, olha só, qual é o significado que mais se adequa, tá? Que é mais adequado para o que o dicionário trouxe? É o significado número 1, número 2 ou número 3? Entenderam essa questão aqui? O que é para fazer? Sim ou não? Mais ou menos. Vou explicar novamente, ó. O dicionário, ele trouxe 4 significados para a palavra superfície, certo? Deixa eu voltar aqui na telinha, que eu quero ver vocês. Olha só, o dicionário aí no livro, ele trouxe 4 significados para a palavra superfície, certo? Cada significado são diferentes um do outro, certo? Não é verdade? Um está definindo aqui como extensão de uma área, né? O outro está falando que é aparência. O outro está falando que é parte externa de corpos. E o outro está falando que é a configuração geométrica, tá? Agora, eu quero que vocês voltem aí no texto, no número 2 aqui, ó, no trechinho. Aqui, o que melhor se adequa à palavra superfície nesse texto? É extensão de uma área delimitada? É sobre isso que ele está falando? Sim ou não? Sim ou não? Quando eu estou me referindo, ó, a maneira como Buzz Aldrin, o segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície que ficou famosa. Ele não está descrevendo a superfície da Lua? Não é verdade?
Então, quando eu falo superfície da Lua, eu estou me referindo a uma extensão de uma área? Eu estou me referindo a uma área de um lugar, de algum lugar? Sim ou não? Sim. Sim. Então, Sim. olha só. Então, quando está perguntando aí, ó, o que melhor define a palavra superfície citada na notícia? A número 1, né? Que se refere a... O que está se referindo lá no dicionário? A número 1. A palavra equivalente à palavra. Fala novamente, Helena, nós não ouvimos. A uma área, a uma superfície. Isso. Está falando sobre a área da Lua, né? Então, o que melhor define é a número 1, o sentido número 1. Extensão de uma área delimitada, né? Da área da Lua, certo? Agora entenderam essa? Sim ou não? Sim. Obrigada, professora. Ótimo. Sim. Vamos voltar lá agora. Vamos continuar aqui nas nossas atividades. Na letra C, observem bem aqui a letra C, ó. A expressão, aí nós já resolvemos a superfície, né? O que significa superfície? Agora, nós temos a segunda palavra destacada, que é... Alguém pode me responder qual é a segunda palavra destacada? Solo lunar. Solo lunar. Solo lunar. Isso, solo lunar. Muito bem, Eike. Olha só, a expressão solo lunar, então essa junção de duas palavras, pode ser considerada uma palavra ao mesmo significado de superfície ou totalmente oposta de superfície? Equivalente à palavra superfície. Muito bem. Então, olha só. Solo lunar pode ser substituído por uma superfície? Sim ou não? Sim. Não. Sim? Sim, olha só. Se eu trocar aqui, ó, mas a superfície não é tão estéril e podre em recursos, como sugere a primeira aparência. Pode? Mudou o significado, o sentido do texto? Não. Então, observe que solo lunar e superfície são sinônimos. Professora, mas por que o autor aqui não escreveu solo, não repetiu superfície, não colocou superfície no lugar de solo lunar? Para que não ficasse repetido o texto, tá? Então, vamos lá para a próxima. Agora, lá na página 21, letra D. Converse com os colegas e o professor e responda por que o autor do texto usou... a professora já até respondeu para vocês essa, né? Por que o autor do texto usou uma expressão, né, parecida, equivalente, né, para se referir à palavra superfície da Lua? Então, para não ficar repetindo a palavra superfície. Muito bem, Helena, é isso mesmo. Então, olha só, o autor, né? Para não ficar repetitivo. Isso, o autor utilizou a palavra solo lunar para não ter que usar novamente a palavra superfície, para que o texto não seja repetitivo. Lembra dos pronomes pessoais? Que nós também trocamos lá o nome pela palavrinha ele, ela. Lembram? Também são palavras que nós trocamos para que o texto, né, uma frase, não possa ficar repetitiva. Nos sinônimos é a mesma coisa, né? Nós utilizamos palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido para o texto não ficar repetido. Vamos para número 3. Observe essa frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Agora aqui vai ser com vocês. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo, ou seja, vocês vão reescrever a mesma frase, só trocando a palavra magnífica por uma outra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado, tá? Então, na número 3, vocês vão colocar aqui, vão trocar a palavra magnífica
por outra palavra que tem o mesmo significado de magnífica. Entenderam essa? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Ótimo, pessoal. Então, vocês compreenderam sobre os sinônimos. Observem aí que você vai trocar a palavra magnífica por um outro sinônimo, por uma palavra que tem o mesmo sentido de magnífica. Pessoal, alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre o sinônimo? Não. Não? Não. Tudo bem, então? Certo? E todo mundo entendeu? Gustavo, entendeu? Ótimo. Tomás, entendeu? Sim? Lucas, Cauã, Malu, Bruno, Arthur, Otávio, Bruna. Sim. Todo mundo entendeu? Nicolas? Sim. Alessandro? Ótimo. Não. Não, Sim, Alessandro? professora. O que você não entendeu, Sim, Alessandro? professora. Eu não entendi da página 20. B da página 20? É. Na B da página 20, da B da número 1 ou 2? 2? Dá 1. Dá 1. Aqui você vai explicar, olha só, o que fala no poema da Lua e Água. Professora, não tô falando? conseguindo te ouvir. Ó, acho que vai cair ali, vai cair aqui o Alessandro. A professora vai mandar uma mensagem para você explicando essa 2, tá? No seu WhatsApp, que vai terminar nosso tempo aqui já, tá? Já está encerrando nossa aula. Mas eu entro em contato. Professora, Oi? eu também não entendi a 1 e a 2. Tá. A professora vai mandar para você explicando novamente. Ou então vocês assistam novamente a aula, tá? Que a professora vai mandar para vocês compreenderem e pegar a explicação novamente. Outra dúvida. Ah, É para fazer a página 21 inteira? a página 21 só até a número 3. Não é para fazer a 4? Não. Ah, professora, peraí. A professora... Não, é só até a número 3 mesmo, tá? Essa número 4 a professora vai explicar numa próxima. Tudo bem? Professora, Oi. seguinte, passa o cargo de anfitrião. Ela não conseguiu me ouvir, ela acabou de explicar, mas Passa. eu não Pessoal, conseguiu peraí, que nós temos 2 minutinhos ainda. Agora eu vi que eu tenho. Ó, quarto ano, vamos voltar aqui, ó. Vou explicar. Professora, Oi, sou eu, a Malu. fala. Malu. Professora, não precisa explicar nada, não. Só um pouquinho, Noah. Fala, Malu. Na questão B, quando eu não sei se você explicou, mas eu não tinha conseguido ouvir, que dá um problema aqui. Na B da número 1, Isso. vou explicar novamente, então, porque vocês estão com dúvida. Na letra B, nós temos lá o trecho do... Nós temos o poema visual, lembram? Lá no poema visual, eles estão falando sobre água e lua também. Aí, qual é o sentido daquele poema? Eles estão falando de água e lua em que sentido? Da lua o quê? Refletindo no quê? Então, é isso que vocês vão explicar. E no texto da notícia, qual é o sentido desse texto da notícia? Ele está falando sobre o quê no texto da notícia? É isso que vocês vão falar. No primeiro, no poema, está falando sobre isso. E na notícia está falando sobre isso. É isso que vocês vão ter que explicar. Tudo bem? Muito obrigada. Por nada. Entendeu? Entendi. Pessoal, beijos. Até a próxima aula. Nós encerramos aqui. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem Tchau, com Deus. Tchau. 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 Até. Tchau. Tchau, tchau.